Ele era o mais odiado de sua cidade. Traidor, explorador, impuro, e era assim que o chamavam. Mas um dia, um olhar mudou tudo. Ele abandonou sua banca de impostos e se tornou um dos 12. Anos depois, escreveria o livro mais lido da história do cristianismo. Quem foi esse homem? Por que ele tinha 2 nomes? E o que aconteceu com ele depois que Jesus subiu aos céus? Prepare-se para descobrir os segredos de Mateus, o publicano que virou evangelista. Para entender Mateus, precisamos entender o que significava ser publicano no primeiro século. A Palestina estava sob domínio romano, e os impostos eram cobrados por judeus que se dispunham a trabalhar para o inimigo. Esses cobradores, e os publicanos, eram os homens mais odiados de Israel. E por quê? Porque não apenas serviam a Roma, mas também extorquiam seu próprio povo, cobrando mais do que devido para enriquecer. Eram considerados traidores, impuros, a escória da sociedade. Os fariseus ensinavam que nem se devia falar com um publicano. Suas casas eram consideradas impuras, e eram expulsos das sinagogas. E era exatamente essa a profissão de Mateus. Aqui está a primeira grande curiosidade, e Mateus tinha 2 nomes. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi. No evangelho de Mateus, ele se autodenomina Mateus. Seu nome original era Levi, filho de Alfeu. Mas após o chamado de Jesus, passou a ser chamado de Mateus, que significa dom de Deus ou dádiva de Jeová. Alguns estudiosos acreditam que foi o próprio Jesus quem mudou seu nome, assim como fez com Simão, chamando-o Pedro. Levi, o coletor de impostos, tornou-se Mateus, na prova viva de que a graça de Deus transforma vidas. Algumas curiosidades que poucos conhecem, e Mateus trabalhava em Cafarnaum, provavelmente na rota comercial que passava perto do Mar da Galileia. Ele cobrava impostos sobre mercadorias importadas, exportadas ou transportadas pela região. Jesus o chamou no meio do expediente. Ele estava sentado na coletoria, fazendo seu trabalho, provavelmente um dia comum, quando Jesus passou, olhou e disse apenas: "Segue-me." A resposta de Mateus foi imediata, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mateus fez uma festa para Jesus. Imediatamente após o chamado, ele ofereceu um grande banquete em sua casa, reunindo muitos publicanos e pecadores para estar com Jesus. Foi ali que os fariseus murmuraram: "Por que come vosso mestre com publicanos e pecadores?" A resposta de Jesus foi revolucionária: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essa frase define o coração do Evangelho. Mateus se autodenomina publicano em sua lista de apóstolos. Enquanto os outros evangelistas apenas listam seu nome, Mateus escreve: "E Mateus, o publicano." Ele nunca esqueceu de onde veio. Segundo a tradição antiga, registrada por Papias, Mateus foi o primeiro a escrever um evangelho. Ele escreveu originalmente em hebraico ou aramaico para os judeus convertidos. Seu evangelho tem uma característica única, e ele constantemente mostra como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Era o publicano, o homem que sabia contar números, mostrando que as contas de Deus fechavam perfeitamente em Cristo. E é em Mateus que encontramos o nome mais lindo de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. O publicano que era desprezado proclamou ao mundo que Deus está conosco. E após o Pentecostes? A tradição conta que Mateus pregou primeiro na Judeia, depois partiu para terras distantes. Alguns dizem que foi para a Pérsia e a Etiópia. Há lendas fascinantes sobre ele na Etiópia, onde teria ressuscitado o filho da rainha Candace. Também se conta que sofreu perseguições. Teve os olhos arrancados e foi milagrosamente curado por um anjo. Sua morte, segundo a tradição, aconteceu no altar enquanto celebrava missa, por ordem de um rei que se opunha à sua pregação. Hoje, suas relíquias estão em Salerno, na Itália.
A história de Mateus nos ensina uma verdade poderosa. Jesus chama pessoas comuns, em seus trabalhos comuns, para uma vida extraordinária. Ele não esperou que Mateus fosse à sinagoga. Foi até a banca de impostos. Mateus era o menos provável, um traidor, um explorador, um desprezado. Mas Jesus viu além. Viu um coração que poderia ser transformado. Viu um futuro evangelista. E você? O que Jesus vê quando olha para você? Talvez você se sinta como Mateus, desprezado, improvável. Mas lembre-se, o mesmo olhar que chamou o publicano continua se voltando para você. E a mesma voz continua dizendo: segue-me. Você vai deixar tudo e seguir.